Fala galera, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita e hoje a gente vai falar sobre Foo Fighters. Eu sou o Lucão e antes da gente falar sobre Foo Fighters aqui no canal, o que você vai fazer? Vai deixar aquele gostei aqui embaixo, vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho pra ficar ligado aqui nas notificações, tudo que acontece no canal. E é isso aí. Cara, podemos considerar que Foo Fighters seja uma das maiores bandas do mundo hoje. Cara, é uma banda que sozinha lotou o Wembley. Se isso não é um indicativo de que a banda é grande pra caramba... 85 mil pessoas, né? Não sei. Sei que é grande pra porra o negócio. Foi mais ou menos um dos isso. maiores estados do mundo. Pô. E a gente tava numa expectativa aí o que ia acontecer com o Foo Fighters depois da morte do Taylor Hawkins. E quando eu tava pensando aqui no que a gente ia falar nesse programa, me vieram as histórias de duas bandas, né, cara? Um que é a maior retomada de carreira da história do rock, que é o AC/DC, né, que teve que lidar com a morte do Bon Scott em 1980. E, cara, 5 meses depois eles vêm com um dos maiores discos da história, o disco de rock mais vendido da história, que é o Back in Black, né? E o Red Hot Chili Peppers, que perdeu um integrante fundamental, que era o Hillel Slovak, que morreu de overdose. E aí depois... E o Red Hot Chili Peppers não era muito conhecido, né? Quando ele morreu. E depois eles retomam a carreira e se tornam muito grandes, né? Depois vem lá o Bloodsugar Sex Magik também, o disco mais vendido deles e tudo mais. Agora, o Foo Fighters tem uma história doida aí, porque o Taylor Hawkins era o elemento fundamental do Foo Fighters, que não estava no primeiro disco, mas mesmo assim um elemento fundamental junto com o Dave Grohl, né, cara? E vindo de todo esse momento, que a gente tá vindo de pandemia, de que não sei o que tal. Aí, de repente, o cara morre, vamos falar um pouco mais depois disso. E o Dave Grohl, acho que 4 meses depois, perde a mãe também, 4 ou 5 meses depois, perde a mãe. E aí você pensa, mano, como que tá a cabeça do cara, né, velho? Como é que tá a cabeça dele? E aí eles vêm com um disco excelente, que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes disso, um brinde com a bebida favorita do Dave Grohl depois de café, que é uísque com coca. Inclusive, como é que eu descobri isso? Lendo esse livro aqui. Que, cara, esse livro foi a base de pesquisa aqui pro programa, né? É um calhamaço. Normalmente, quando você compra essas biografias assim, pô, tem muita foto e tal. E tem muita foto mesmo, mas não tanta quanto se espera. Porque, cara, o livro fica de pé, velho. E é muito texto, muito texto. E não é, assim, daquelas biografias tradicionais que o cara vai pegar desde que ele nasceu, quando ele ganhou o primeiro instrumento dele, vai pedaço por pedaço. Não, ele vai pulando tudo, porque realmente... Eu não posso dizer que é como se fossem 20 e tantas crônicas, porque são textos muito longos, tá? Mas olha, é uma leitura muito boa. Eu li em 3 dias esse aqui, se não me engano, né? Gostei, mas você está procurando uma coisa mais cronológica, por assim dizer, esse aqui não é o melhor caminho, não. Basicamente, isso aqui que é? É o Dave Grohl tentando mostrar pra gente que ele é um cara muito sortudo. Porque, mano, o cara tocou com todo mundo. O Dave Grohl e o Andreas Kisser, se juntar os dois, não tem um músico que não tenha tocado com pelo menos um deles, porque não é possível. Tá? O Andreas Kisser é aquele cara que, se ele descobrir que você é músico, ele vai querer tocar com você. Independentemente de quem você seja. Né? Conhecer você. Ah, eu toco berimbau. Nossa! Vamos tocar, pelo amor de Deus! Cara, ele tava no Sesc aqui em Taubaté esse fim de semana tocando. Com os caras do blues, do não sei do que. Mas enfim, e o Dave Grohl fala, pô, conheci não sei quem, virei amigo do Paul McCartney, Paul McCartney é padrinho da minha filha, né? Pô, velho. Mas tudo começou com uma banda chamada Scream. Na verdade, não começou com essa banda. Começou antes, ele teve um monte de banda, inclusive teve um com um nome muito legal, que é o Dan Bramage. Não sei se vocês pegaram o trocadilho. Que é Brain Damage, só que os caras, como eles sofreram dano cerebral, trocaram as letras. Né?
Mas começou com essa banda aí, que ele faz questão de colocar que essa banda era a banda favorita dele. Aí a banda tava precisando de um baterista, ele viu o anúncio, que era um negócio muito interessante ali nos anos 80, né? Aí, pô, vou responder esse anúncio. E respondeu. Aí o cara não botou muita fé nele, sem contar que ele tinha, sei lá, mano, acho que 15 anos. E ele mentiu que ele tinha 21. E tinha lugar que ele não podia entrar pra tocar. Porque era bar. Né? Então ele ficava dentro da van. Aí a hora que começava o show, ele entrava correndo, eles tocavam e depois saía de novo, porque o cara simplesmente não podia ficar lá. E aí ele falou que ele chegou pra ensaiar com os caras lá, e o cara olhou bem pra cara dele. Tá, você quer tocar aí uns, sei lá, uns Led Zeppelin, umas paradas? Não, vamos tocar Scream. Mas que música você conhece do Scream? Ele? Todas? Porra, como assim, né? E tocar, ele entrou na banda, ficou um tempão excursionando, daquele jeito tosco, né? De, pô, sem dinheiro, sem nada. Nesse ponto tinha saído um disco que tava ficando bastante conhecido, bastante comentado no circuito alternativo de uma banda pequena, ainda pequena, que é esse disco aqui. Bleach, do Nirvana. É um disco bom, mas que não é, velho, nem metade do que o Nirvana viria a se tornar. O Dave Grohl morava na Virgínia, né? Ele não era de Seattle. E aí, de repente, os caras entram em contato com ele. Cara, estamos precisando de um baterista aqui e tal. Ele conversou com os caras. Vou lá. Vou atravessar o país, porque é longe pra caramba, né? Cara, ele fica morando na casa do Kurt Cobain, que era um chiqueiro, um negócio podre. E eles não sabiam o que esperava por eles, né, cara? Aí eles vão lá pro Sound City, que é um estúdio também, que depois eu vou falar um pouquinho. Mas ele cheirava urina, o estúdio, de tão zoado que era. Mas grandes álbuns foram gravados lá. E esse álbum que viria a se tornar o maior álbum dos anos 90, que é Nevermind. Cara, tem até o selinho aqui de onde eu comprei. Esse disco mudou a história do rock. Você pode não gostar de Nirvana. Você pode falar que Alice in Chains é melhor. Você sabe, não tem problema. Você pode falar que Soundgarden é melhor. Mas não tem como você eleger um disco que seja mais importante. Tanto pro grunge quanto pros anos 90. E, cara, não tem como a gente não perceber a contribuição que o Dave Grohl deu pro Nirvana. Porque quando você começa a ouvir Smells Like Teen Spirit e ele espancando a bateria que nem um animal, velho, aquilo faz muita diferença. Tudo bem, as melodias do Kurt Cobain realmente eram foda, que não sei o quê, mas o Chris Novoselic também era um grande baixista, mas a bateria do Dave Grohl faz uma diferença. Cavalo demais, né, velho? Sim, cara, com muita vontade, com muito punch. E aí ainda grava o In Utero, aqui. Vou mostrar aqui pra ele não ficar com ciúmes, né? É um disco que, óbvio, ele não é o que o Nevermind foi, mas é um bom disco. Eu acho ele até um pouquinho mais longo do que deveria. E nesse disco aqui, tem uma canção chamada Heart Shaped Box, certo? Certo. E essa canção foi lançada num single que se chama Heart Shaped Box. Aqui a gente mostra até o single, rapaz. Você tá achando que... E nesse single aqui, o que tem? Marigold. A única canção do Nirvana que é cantada pelo Dave Grohl. Cara, confesso. Vou fazer uma confissão aqui. Quando eu ouvi isso aqui, eu não gostei da voz do Dave Grohl. Eu não sei o que tem na voz do Dave Grohl, cara, que pelo menos pra mim demorou um pouquinho pra rodar. Eu tive que me acostumar com a voz dele, entendeu? E quando o Foo Fighters começou a tocar, depois ele acabou colocando o Marigold no setlist e tal, mas ele foi um pouco reticente. Né? E depois, só pra mostrar que ainda tem o Unplugged em New York, pra mim uma das melhores coisas que a MTV produziu. Eu amo isso aqui, cara.
Foi a primeira coisa que eu ouvi do Nirvana, tipo, inteira. Aham. Tá? Na época eu tinha em fita cassete, aí depois comprei o DVD. Eu acho maravilhoso, cara. Esse Unplugged do Nirvana eu acho maravilhoso. Até hoje eu ouço esse negócio, assisto e me emociono. Aham. E aí vem o grande revés da história, né, cara? Kurt Cobain morre em circunstâncias até hoje muito estranhas. E aí você pensa, o que vai fazer? O que vai fazer, velho? O cara morreu. E era a maior banda daquele momento. Então você tem um furacão varrendo o mundo e de repente você tem uma implosão. E aí? Houve uma ideia, né? Aventaram uma ideia ali de o Dave Grohl fazer um projeto com o Chris Novoselic. Mas, cara, mas o que vai ser isso? Sabe, o tempo todo vão comparar com o Nirvana. E aí fica aquela expectativa no ar de falar assim, não, os caras eram do Nirvana agora, eles têm que fazer um negócio pelo menos à altura. E é complicado você colocar esse tipo de sarrafo, sendo que, por exemplo, o Kurt Cobain era o principal compositor do Nirvana, então muita coisa vinha dele. E você colocar os caras pra, assim, exigir um nível parecido é muito complicado. Então eles iam ficar sempre com essa parada atrás, não, mas vocês acham que vocês estão no nível do Nirvana? E acho melhor... A melhor coisa foi não ter acontecido isso. Foi, eles pensaram exatamente isso, pô, não vai ter como a gente fazer. Aí, o Dave Grohl foi chamado pra tocar bateria com o Tom Petty and the Heartbreakers. Aí ele foi. Só que isso foi um tempão, foi quase um ano depois, porque ele ficou parado mesmo. Porque uma coisa que aconteceu é que o Nirvana ganhou muito dinheiro. Ele falou que ele estava acostumado a passar com, sei lá, mano, não lembro o número aqui, mas vamos por $8 por dia. E de repente, sabe, o cara consegue comprar as coisas dele e tal, não tá passando fome mais. Porque ele passou fome. Ele falou que o dinheiro era pra comprar um negócio pra comer e cigarro. Aí, velho, ele foi tocar bateria, mas ele pensou que ele sempre ia ser o cara do Nirvana. Tudo bem, ele era um baterista genial, sim. Só que aí ele falou, eu tenho umas músicas aqui, ele gravou uma demo, e nessa demo ele tocava todos os instrumentos. E aí algumas gravadoras ouviram, começaram a disputar o negócio lá tal, quem que vai gravar, quem não sei o quê. Aí ele juntou a banda. Quem era essa banda? Era o Pat Smear, que era a segunda guitarra do Nirvana, na guitarra. O Nate Mendel no baixo e o William Goldsmith na bateria. Esses dois caras saíram do Sunny Day Real Estate, que é uma banda ali que é muito associada ao emo ali e tal, e é o que hoje a gente chamaria de pós-hardcore. Juntou os caras, mas eles estão acreditando. O encarte desse CD aqui, que acabou saindo depois, em 1995, chamado apenas Foo Fighters. Nossa, o encarte é bem bosta, velho. O encarte que não tem quase informação nenhuma. Então, nome das músicas e tal, não sei o quê. E estão os 4 aqui. Mas eles não tocam nesse disco. Eles tocaram na turnê. Quem toca nesse disco é o Dave Grohl. E já teve This Is a Call, que foi um sucesso ali. Mas, cara, eu vou falar uma coisa. Mais uma confissão. Eu não consegui meio que ouvir esse disco na época. Foi um negócio difícil. Sabe? Foi um processo difícil, assim. Nossa, coloquei a capa ao contrário, velho. Olha, tô estragando meu CD aqui, mano. Putz, grila. Nossa, olha. Ufa. Me deu até um negócio ruim. Mas, enfim. Eu não ouvi. Eu não ouvi na época. Esse CD aqui eu comprei muito depois. Né? Mas I'll Stick Around começou a tocar no rádio. Big Me começou a tocar no rádio. For All the Calls, eu sei que é uma música que eles tocam no show pra caramba tudo, mas eu não lembro se tocou no rádio aqui no Brasil na época. Foi single, mas eu não sei. Foram esses 4 singles, né? This Is a Call, I'll Stick Around, For All the Calls e Big Me. Aí, vamos fazer outro disco? Vamos fazer outro disco. Ano seguinte, vamos fazer outro disco.
vamos pro estúdio agora, vamos gravar como banda, velho. Agora a gente vai gravar esse negócio como banda. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Agora, cara, você imagina. Apesar de eu achar esse primeiro disco do Foo Fighters, sinceramente, eu não acho, até hoje, não acho que ele seja grande coisa assim. Não tá nos melhores. Não tá no meu top 5 do Foo Fighters. E olha que eu tenho tudo aqui, conheço tudo. Tá no seu, Luiz? Tá no seu top 5? Não vai falar que tá no seu top 1. Ah, tá. Tá no seu top 3? Não. Tá. Mas, enfim. Eu até me perdi aqui depois dessa declaração. Imagina, velho, você tocar bateria na banda do baterista do Nirvana. Sacou? Esse cara aqui, o William Goldsmith, ele não tava numa posição confortável, sabe? E o Dave Grohl, ele além de ter se mostrado um grande baterista, ele se mostra aqui um grande instrumentista. Ele toca tudo, ele grava um disco sozinho. E nesse documentário aqui, que é o Back and Forth, que foi lançado ali na ocasião do Wasting Light, né? Eu falo depois. Tem toda a história, cara. Isso aqui é muito interessante. Esse documentário aqui, por sorte, eu tenho o Blu-ray, porque ele tá disponível no Prime Video, porém, sem legendas, o que é um pouco desconfortável pra gente que fala esse inglês meio podre que a gente fala, né? Que não é lá grandes coisas. A gente, né, assistir sem legendas é perder um monte de coisa. Eu, pelo menos, perderia. Eu perdi bastante. Mas aqui conta toda a história e o coitado do Goldsmith, ele ficou triste. Porque, de repente, os caras estão no estúdio e tal, pô, não me chamaram, que ele tava em outro lugar, né, na casa dele. Ah, não, mas... Não precisa vir, não. Não precisa vir hoje, não. Aí ele descobre que o Dave Grohl tava regravando todas as baterias. Todas as baterias, velho. Todas as baterias. Só tem 2 músicas que ficaram com a bateria, que são Doll e Up in Arms. Mas o disco, que é esse aqui, tá brilhando aqui, tem 13 músicas. Dave Grohl gravou de 11, que é o The Color and the Shape. Isso aqui eu comprei usado, velho. Tem uma declaração de amor aqui dentro do negócio que a pessoa fez pra namorada dele. Não, mentira. A namorada fez pro namorado. E aí eu comprei esse CD usado. Ou seja, esse relacionamento aí... Talvez. Ou não Não deu tenha certo durado. a ponto da pessoa se desfazer do CD ou alguém morreu, né? Enfim. Nossa, que clima legal que ficou agora, hein? E aí, cara, depois da gravação desse disco, sai o Goldsmith e entra o Taylor Hawkins, que era da banda da Alanis Morissette. Então o cara sai de uma turnê enorme, de um disco enorme, que é o Jagged Little Pill, que eu tenho aqui, mas não trouxe a capa, depois você põe aí, editor. E ele tava ganhando muito dinheiro, né, com aquela turnê. E aí a história, mais ou menos, o Dave Grohl liga pra ele, porque eles tinham se conhecido na turnê. Eles tocaram ali, eles conheceram a turnê da Alanis. E um dia a Alanis até falou pro Taylor Hawkins: quando o David chamar pra tocar na banda dele, você vai, né? uma coisa assim. Já tava premeditado, Sim. né? Eu não sou um cara mau, mas em certas situações eu preciso me perguntar o que um cara mau faria. Premeditado não, Não. tava previsto, né? É. Premeditado, acho que não tava. Não foi. Premeditado significa planejado. A gente vive cada situação nesse canal. Enfim. Mas ela percebeu esse vínculo que eles tiveram muito rápido. Aquela amizade que, tipo, um olha pra cara do outro. Pô, vamos ser amigos pro resto da vida. E foi meio que isso. Foi. Né? E o Taylor Hawkins... Não, desculpa. O Dave Grohl ligou pro Taylor Hawkins e falou: mano, ele jamais imaginou que o cara ia. Você tem algum baterista pra me indicar? Tô precisando, porque o William saiu, não sei o que. Ele: eu? E, cara, não tinha nada melhor pra acontecer. Porque o Taylor Hawkins tocava, né? Muito. Toca, né? Toca muito. Tá aqui, né? Tá gravado, tá eternizado o bagulho. O cara toca pra caramba. E ele toca igual o Dave Grohl no sentido de
violência ali, de espancar as cavalo. peles. Ele toca daquele jeito. Cara, e particularmente, eu gosto muito de baterista que toca, que você vê que o cara tá pondo a alma na bateria. Sabe, baterista que toca meio assim, tipo, meio sei lá, velho, paradão. Não é um negócio que me Parece que que me o cara só agrada, tá cumprindo o né? que ele tem que fazer ali e não tá Inclusive, ligado. tem né? uma baterista muito boa que chama Paulina Villarreal, que toca numa banda chamada The Warning. A gente vai deixar o card aqui do nosso vídeo. Tudo bem. Por que será que esses caras estão rindo? Eu não faço a menor ideia. Será que é porque todo vídeo eu dou um jeito de encaixar The Warning? Talvez seja. Possivelmente. Será que é porque é a minha banda favorita da atualidade? Talvez seja. Um brinde às irmãs Villarreal. Cara, nesse disco aqui, quais são os destaques? Monkey Ranch. Eu tenho que ler, né, velho? Não tem como, porque decorar todos os sucessos e destaques do Foo Fighters é muita coisa. Muito difícil. Monkey Ranch, My Hero, Everlong, Walking After You. Dessas quatro é minha favorita. Eu acho o Walking After You linda, linda mesmo. É engraçado que Everlong é a música mais executada do Foo Fighters nos streamings aí. O próprio Dave Grohl falou que é o maior sucesso deles. Não é a música que eu lembro quando me fala Foo Fighters. É a primeira música que vem na cabeça, daqui a pouco eu vou falar qual que é. Mas não é Everlong. Mas a música que me fez prestar atenção em Foo Fighters está nesse disco, que é My Hero. Inclusive, uns dias atrás aí eu vi a Hayley Williams, do Paramore, no palco. Eu mandei pra vocês até, né? Subiu no palco, parece que ela subiu meio de supetão, né? Pra cantar My Hero. Putz, velho, imagina você tá presente num momento desse aí, né? Eu ia chorar muito. Nossa, velho. Cara, mas essa música, na época, me tocou demais e eu acho que o Dave Grohl, embora tenha essa coisa, ele fala que ele não fez essa música pro Kurt Cobain, mas todo mundo associou e continua associando até hoje. Na verdade, essa música você pode dedicar para qualquer pessoa que realmente seja admirável. Mas o Dave Grohl canta essa música com uma alma, velho. uma Que vontade. nossa, velho. Não tem como. Se o cara não gostar dessa música, é o cara que não tem alma, tá ligado? Porque, nossa, velho. O Luiz tá ali atrás da câmera quase chorando, velho. Porque é emocionante mesmo. É emocionante mesmo, cara. Eu amo ver o Dave Grohl cantando essa música. E, na verdade, são dois motivos pra gente estar gravando esse vídeo, né? O lançamento do disco novo deles e lá em setembro o Foo Fighters vem pro Brasil tocar no The Town, né? Vou ver! Eu vou estar lá, velho! Eu espero que você goste muito, porque eu não vou estar lá. Mas, cara, nesse disco também tem uma outra música que, além dessas todas que você elencou, também tem Hey Johnny Parker, que tem uma baita uma bateria, um riffzão de guitarra. Isso é muito bom, cara. O segundo disco, assim, e o primeiro disco, como você falou, eu fico meio esquecido na memória, assim. Eu escutei ele e falei, nossa, mas parece que tá faltando um approach ali, tá ligado? Nesse disco aqui... Quer dizer, aqui também tá faltando Taylor Hawkins, né? Mas a gente tem muita memória das músicas desse disco também ao vivo, né? Com ele tocando e destruindo tudo. Né? Agora, em 97, esse disco aqui de 96, esse que eu acabei de falar, 97 o Pat Smear sai da banda. O Pat Smear é bem mais velho que eles, ele tava meio assim, tal, não sei o quê, saiu. Né? E entrou o Franz Stahl. Quem que é o Franz Stahl? Era o guitarrista do Scream, que, né, era a banda do Dave Grohl pré-Nirvana. Só que, sabe quando não dá liga, não orna? Foi meio que isso, cara. Ele entrou em 97, saiu em 98. Ele tocou a turnê só, né? Depois ele... Ele nem gravou o disco. Antes de gravar o There's Nothing Else to Lose, ele foi lá e falou, o Dave Grohl demitiu ele, né? Foi. No telefone, falou, mano, não tá rodando. Não tava. Ele falou, ele é triste até hoje também, o cara, né? Todo mundo se ressente ter saído do Foo Fighters, né? Mas, enfim, né? Vamos mostrar o disco aqui que o cara falou antes de eu mostrar, né? Pra dar outro furo. There is Nothing Left to Lose. Descasso. Também o meu aqui, coitado, tá com um probleminha. A capinha tá quebrada. Cara, CD é fogo por causa disso. Eu acabo preferindo o Digipack com a capinha que não é acrílica. Eu acho que dura mais. Só tomar cuidado pra não quebrar o berço, mas... Cara...
esse disco é o único que é gravado como um trio, né? Porque eles falaram, mano, vai nós, velho. Dave Grohl toca tudo mesmo. Pra dobrar a guitarra não é muito De trabalhoso pra ele, o cara vai fazer, né? Então vai lá, baixo, bateria e Dave Grohl, tocando o resto, entendeu? Então, pra mim, a música que mais representa o Foo Fighters na minha cabeça. Eu não tô dizendo que é a melhor, não tô dizendo nada, só tô dizendo que é a que primeiro vem à minha cabeça quando falo em Foo Fighters, é Learn to Fly, velho. Ainda mais depois daquele lugar lá, não sei na onde, lá na Itália, que juntou 15 mil pessoas, 1.500 pessoas, sei lá quantas pessoas, pra tocar a música. De galera, né? Você sabe a história? Que não... Eles tocaram porque eles acharam que o Foo Fighters nunca ia tocar naquela cidade. Aí juntou mais de 1.000 pessoas pra tocar o negócio. O nosso editor vai pesquisar e vai pôr o número certo aqui na tela. E o nome da cidade também. E aí o Foo Fighters, o Dave Grohl, cara, pra ele não tem enrosco. Eu vou tocar lá então, Pô, os caras juntaram tudo de gente pra tocar minha música, eu vou tocar. Porque, cara, eu juro, eu tenho a impressão que o Dave Grohl é muito gente boa, velho. Sabe? É o cara que, se você encontrar com ele na rua, ele vai te dar atenção, tá ligado? Mesmo você sendo só uma pessoa comum. Porque nesse livro aqui, ele se coloca o tempo todo como sendo só uma pessoa comum que teve muita sorte na vida de conhecer todos os ídolos dele. Sacou? Tem Breakout aqui. Que é a música que eu conheci o Foo Fighters. Eu lembro que teve um outro momento, assim, o Foo Fighters, na turnê desse disco, tocou no Rock in Rio 2001 aqui no Brasil. E eu era só um molequinho, e eu lembro que passou no Multishow um pedaço, acho que, do show deles. E aí eu prestei atenção, falei, nossa, que banda legal, mas meio que passou batido. E Breakout, além de ter sido single, ela também faz parte da trilha sonora do Eu Mesmo Irene, que eu assisti esse filme inúmeras vezes, que eu adorava esse filme do Jim Carrey. E então eu peguei o gosto pela música, tá ligado? Jim Carrey e Renée Zellweger, cara, eu sempre lembro da cena da aranha no ombro dele. Ela, what the hell is that? Ele achando que ela tá a aranha, tamanho da cabeça do maluco, velho. Quando ele fica com a boca seca por causa do remédio. Mano, eu lembro dele tentando matar a vaca, velho. E a vaca não morre. E no final do filme a vaca tá viva ainda. Ai, cara. Mano. Putz, grilo, viu? Isso foi muita viagem agora, pelo amor de Deus. Bom, mas fora isso, tem Next Year também, que eu acho... Puta, eu tenho vontade de chorar com essa música, velho. Juro. E aí entra o Chris Shiflett na banda. Ele primeiro entra como músico contratado, também porque tava, né? Putz, grila, velho, saiu um, entra outro. Até o Nate Mendel ligou pro Dave Grohl e falou, tô saindo da banda. No dia seguinte ele voltou atrás, o Dave Grohl falou, pô, não aguento mais, velho. O Dave Grohl falou que o Chris ligou, o Chris não, o Nate liga pra ele, foi encher a cara. No outro dia o Nate ligou, ele tava tipo, não, mano, tá bom, ainda bem que você não saiu da banda. Isso tudo nesse documentário aqui. Mas eu lembro na época que essas mudanças deram a impressão de que o Foo Fighters era realmente só a banda do Dave Grohl e não parava ninguém. Mas não, depois a formação ficou completamente estável, né? Mas dava muito essa impressão na época, cara. Pô, é o Dave Grohl e uma galera. E a gente tá acostumado também a ver o Dave Grohl tocando com outras pessoas em outras bandas. Mas não é nada disso. Então o Chris Shiflett entra como segunda guitarra ali, né? E aí estabilizou a formação clássica da banda ali por um período, né? Como quarteto. Isso foi em 98, esse disco aqui. Depois, 2002, eu tenho esse... Cara, esse disco aqui tem umas 3, 4 edições diferentes, tá? A minha é essa aqui, One by One. Gosto muito desse disco. Os caras gravaram o disco e, segundo eles mesmos, ficou a bosta. Os caras não gostaram, tava ruim. Aí quem saiu da banda foi o Dave Grohl. Ele não saiu de verdade. Mas não tava dando certo. Aí ele batendo um papo ali com o brother dele, Josh Homme.
Eu quero tocar bateria agora, não quero ficar mais na frente, não. Vamos. E o Queen of the Stone Age é uma banda também que muda de formação em todo disco. No último disco desse, que em breve falaremos aqui, é a primeira vez que eles seguem a mesma formação em 2 discos seguidos, né? E aqui tá Dave Grohl tocando bateria nos Songs for the Deaf, né? Que muita gente considera o melhor disco do Queens of the Stone Age, que é o terceiro, se não me engano. Eu assisti o show deles na turnê do Rated R, que é o segundo, depois nunca mais, e agora que eu vou ver de novo no The Town. Cara, se o Dave Grohl não invadiu o palco no show do Queens of the Stone Age, eu não digo nada, velho. Duvido. Imagina, os caras vão estar aqui fazendo show junto. Você acha mesmo que isso não vai acontecer? Se não acontecer... Tem que acontecer. Tá louco, viu? E ele gravou o disco e saiu em turnê. Ou seja, o Foo Fighters realmente ficou paradão, né? E aí ele volta. Vamos lá, né, mano? Gravar o disco inteiro de novo. Quase inteiro. Tem uma música que sobrou, que é Tired of You, que eles gravaram com o Brian May, né, do Queen. Então essa não regravou. Mas o resto, cara, gravou tudo. Aqui tem All My Life. Como eu sempre digo, falando de várias músicas, mas é verdade, é uma música poderosíssima. Aquele começo dela, velho. Você até explodir naquela berraria terrível, né? E tem Times Like This também. Inclusive, tem um... É um mini doc que foi feito na pandemia, que tem no YouTube, que chama Times Like Those. Que, basicamente, os Foo Fighters se juntaram no estúdio. Ele tem tipo um cinema na casa dele, que a casa do Dave Grohl é enorme, né? E aí eles ficaram vendo foto velha da banda e comentando. São 25 minutos. Né? E aí, velho, nessa minha edição aqui, tem Walking a Line, faixa bônus, né? Tem Sister Europe, do Psychedelic Furs. Tem Dennis Says, do Ramones. Tem Life of Illusion, do Joe Walsh, que é o cara dos Eagles. E só tem isso. E tem For All the Calls e Monkey Ranch ao vivo. Só já temos. Tá tudo bem. É só isso que eu ia falar. Obrigado. 2004. Vai o Dave Grohl com um projeto louco dele, que é o Probot. Cara, essa é uma das coisas mais esquisitas, velho. Ele resolveu chamar uma galera que ele curtia pra gravar essa bodega. Ele chama o Cronos, do Venom. O Leme, que também virou amigo dele depois. O Max Cavalera. O Leme. Eu vou falar o que o Dave Grohl fala no livro. Se eu falar Leme e precisar falar de que banda que ele é, precisar falar o sobrenome dele, o nosso relacionamento tá profundamente abalado. Tá escrito isso no livro, ele fala exatamente isso. Tem o Max Cavalera também. Tem o Jack Black. Cara, olha os caras que ele chama. Tem o King Diamond. Tem o Tom G. Warrior, do Celtic Frost. E mais um monte de gente. Só isso aí. Cara, tem Venom, Celtic Frost, King Diamond, Jack Black. E o Dave Grohl no meio do rolê. Né? Isso foi em 2004. Aí em 2005, cara, na boa. Porra, In Your Honor, velho. Que disco maravilhoso, velho. Que negócio impressionante esse disco. Maravilhoso. Mesma formação, né? Não mudou. Cara. Esse disco é duplo, né? Então, ele é duplo, são 20 canções, né? 10 em cada disco. O primeiro é elétrico, o segundo acústico. Vamos fazer umas músicas. Não, mas peraí, não. Vamos organizar o negócio. A música In Your Honor, que abre o disco, é um negócio fantástico. Eu ouso dizer que a sequência de abertura desse disco, as 4 primeiras músicas ali, são a melhor da sequência de todos os discos do Foo Fighters. In Your Honor, No Way Back, Best of You, DOA. Mano, é muito boa essa sequência, cara. Só música. Mas aí depois vem Hell, que não me chama tanto atenção, mas tem The Last Song, logo na sequência, que é puta música boa pra caramba também. Free Me. Resolve. Mano. Esse disco é muito foda, cara. Best of You também foi um
sucesso estrondoso, que isso aí é aquela música que no show todo mundo que tá no puta é igual o Dave Grohl berrando que nem um demente, né? Só que o Dave Grohl tem alguma coisa que a voz dele não acaba e a nossa vai pro beleléu. Aí, cara, no segundo disco, What If I Do, Friend of a Friend, Over and Out e Virginia Moon, né, cara, que é com a Norah Jones, que é quase uma bossa nova. Ah, velho. E aí ainda tem o Cold Day in the Sun, que o Dave Grohl tá tocando bateria. E o Taylor Hawkins tá cantando, a primeira música que ele canta, né? Cara, até a capa é bonita, velho. Puta que... Caramba. Vou parar de gravar, vou ouvir o disco ali. Aí, um mês depois disso aqui, eles lançam um EP com o nome de 5 Songs and a Cover. Um nome assim que eu acho fenomenal, né? E aí tem a versão ao vivo do Best of You. Tem os lados B dos singles de Resolve e de DOA. E aí sai a cover de um desse lado B, que é I Feel Free, do Cream. Né? E ainda tem Skin and Bones, que é dar título pro primeiro ao vivo deles, que é muito louco, né, cara? Uma banda que nem o Foo Fighters lançar o primeiro ao vivo acústico. Tipo, não faz muito sentido. Mas é um puta disco. Eu não tenho ele aqui, né? Mas é um baita disco. E nessa turnê, o Pat Smear volta a tocar com a banda. Fala, oi, voltei, né? Mas ele volta só como músico de apoio ali, né? Tipo, ele não é acreditado de fato. E mas o Chris Shiflett ficou felizão com esse negócio aí, né? Ele, ai, rapaz, perdi. E também é a primeira turnê que o Rami Jaffee faz com o Foo Fighters também, como como músico de apoio. Até porque ele tinha a banda dele, que era o Wallflowers, né? Mas ele fica um tempão tocando como músico de apoio até ele ser oficializado na banda, né? E no ao vivo tem o quê? Marigold. Aí realmente tá oficializado com a música do repertório do Foo Fighters. 2007. O que vem? Echoes, Silence, Patience and Grace, que eu acho um título muito bonito para um disco, por sinal. Que, ó, disco. A capa aqui um pouco estranha, talvez. E, cara, eu acho assim. Falei no começo do vídeo, Foo Fighters continua sendo uma das maiores bandas do mundo, mas depois disso aqui eles não tiveram um sucesso estrondoso. E quando eu falo isso, daqui a pouco vai vir alguém comentar: ai, mas o próximo disco é o melhor deles, que não sei o quê. Mas a gente tá entrando num momento em que rádio meio que tava morrendo. Hoje, Foo Fighters não é uma banda que vai viralizar no TikTok, sinceramente. Né? Continua lançando discos bons. Na verdade, essa fase a partir do In Your Honor é a fase que eu mais gosto do Foo Fighters. Eu gosto mais do que do começo. Né? Tem músicas pra mim aqui que são absurdamente fantásticas. Mas aquela coisa de sucesso fora do público do Foo Fighters. É isso. Não tem mais tanto, né? Aqui tem The Pretender, que foi o grande sucesso desse disco. Tem outras músicas boas. Erase Replace, eu acho uma música muito boa, cara. Mesmo assim. A The Pretender ganhou o Grammy de melhor performance de hard rock. É que hard rock lá pra eles é outra coisa. Hard rock é só rock com guitarra pesada, assim, né? Long Road to Ruin é muito boa. Stranger Things Have Happened. Sim, o disco é muito bom, né? Mas não era mais o momento ali do Foo Fighters estourar. Então, o que vai acontecer? Eles lançam na sequência o Greatest Hits deles, que eu também não tenho aqui, e tem duas inéditas que são Wheels e como é que é o nome? Word Forward. O Dave Grohl falou, cara, isso aí foi só pra cumprir contrato e tal, vamos lançar esse negócio aí. Ele mesmo fala que essas duas músicas não fazem a menor diferença. 2009, Dave Grohl junta com o Josh Homme e com o John Paul Jones, do Led Zeppelin, e formam o Damn Crooked Vultures. Sai em turnê, tudo, e vai a Foo Fighters fazer mais uma pausa aí. Aí, o que eu falei lá no comecinho do vídeo? Eles gravaram Nevermind num lugar chamado Sound City,
que é um estúdio lendário que tem lá nos Estados Unidos. Muitas bandas gravaram coisas boas lá. O Dave Grohl fez um documentário chamado Sound City. Tá disponível, se não me engano, no Prime Video. Eu assisti, é muito bom. Ele compra a mesa. A mesa desse estúdio é uma mesa analógica. Ninguém gravava disco analógico mais. A mesa analógica é enorme e dizem que essa mesa tem um som que só ela tem. Se você quiser saber mais sobre isso, vai assistir o documentário lá. Mas se você se interessa por esse tipo de coisa, eu acho muito bacana. Aí, pô, quero gravar um negócio analógico. Vou chamar um produtor. Quem que ele chama? Chama o Butch Vig, que é o baterista do Garbage. Sim, mas além disso, o cara que produziu Nevermind. Então tem alguma coisa acontecendo, né, velho? Pat Smear volta pra banda em definitivo agora. Agora ele é integrante mesmo. Agora o Foo Fighters é um quinteto, porque o outro não foi mandado embora. Né? Tá lá até hoje, inclusive. Ele chama o Bob Mould, do Husker Du, pra gravar, velho. Caramba, faz vocal e toca guitarra em Dear Rosemary. A gravação dessa música é um negócio de... Maravilhoso, cara. Nossa, sério. E ele chama o Chris Novoselic, velho. E o Chris Novoselic toca baixo e toca acordeon. Pra ficar um pouco diferente. Porque ele tem uns projetos muito loucos dele que ele toca nos instrumentos doidão. Em I Should Have Known, que é a minha música favorita desse disco. Vive mudando. Porque, cara, Wasting Light, meu irmão. Wasting Light é um disco perfeito. Não tem... É um disco perfeito, cara. O som é perfeito, as músicas são perfeitas. Aqui na minha colinha eu fui elencar as músicas que eu gosto mais daqui, todas. Porque não tem, cara. Esse disco, ele... Você não tem o que... Como criticar ele de uma forma negativa? Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele tem um clima... Depois que você assiste o documentário Back and Forth, você entende o clima que tava se formando ali. Pô, todo mundo em casa, né? Gravaram na garagem do Dave Grohl. É um negócio acolhedor. Não, gravaram na garagem, não. Gravaram no estúdio que ele tem na casa dele. Não foi na garagem, velho. É, na garagem... No estúdio que fica na garagem da casa do Dave Grohl. Parece que os caras juntaram na garagem ali, tiraram o carro. Vamos gravar aqui? Não é Aí isso. passa um cachorro latindo na rua, sai o cachorro aqui. O estúdio que ele tem na garagem da casa dele. Então, pô, é legal você ver que os caras estão gravando e falam, não, vamos curtir um dia na piscina. E do nada ele tá gravando guitarra, a filha dele vem falar com ele. Então é um negócio muito acolhedor. E acho que esse espírito tava ali, essa vibe, passa muito pro disco. Porque ele é muito bom, cara. E o cara tava animadão, né? Acho que o maior, tipo, se eu for falar de sucesso aqui é o Walk, né? Eu acho, sei lá. Mas, cara, é muito difícil. Porque se ouve esse disco aqui, a música é melhor que a outra. A Should Have Known eu acho linda. Eu acho foda. Linda, cara. O Dave Grohl tá cantando também, que tá maravilha nesse negócio. Puta que pariu, viu? Mas, enfim. Aí, como ele tava animadão, o que ele fez? Gravou o disco. Fez uma sessão ao vivo no estúdio, que tá no YouTube também. Gravou o Back and Forth. Gravou e dirigiu o documentário que chama Sound City, que obviamente é sobre Sound City. E desse documentário ainda saiu um disco que chama Sound City Real to Real, que foi sair em 2013 só, mas está disponível também, gravado no estúdio do Dave Grohl, mas com o equipamento do Sound City, né? E aí nesse disco tem, além da participação dos Foo Fighters em todas as músicas, tem Paul McCartney, tem Stevie Nicks, do Fleetwood Mac, tem Rick Springfield, que é um cara que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele é muito grande. Tem o Corey Taylor, não sei se você já ouviu falar desse mano aí. É aquele que é o vocalista do Slipknot, né? Que é hoje talvez a maior banda de heavy metal popular. Popular não, acho que esse termo ficou ruim. Mas é uma das maiores bandas de heavy metal da atualidade. Certo. Tem o Josh Homme, lógico que tem o Josh Homme, né? O cara... Os caras são parças. Não, eles são muito parceiros, velho. Tem o Trent Reznor, do Nine Inch Nails, e mais uma galera. Não tem nem como falar tudo aqui. Tem pelo que eu lembro, tem o Lou Reed também, né? Acho que ele tá lá também. Cara, agora você me pegou realmente. Agora tô sem essa lembrança aí, viu? Porque ele tá num clipe
da música From Kent to Kent, que quem canta é o Corey Taylor. E quem toca bateria é o Dave Grohl. Então acho que você tá certo. Mas não lembrava dessa informação. É que é tanta gente que eu falei, vou parar de pôr aqui, né? Os nomes tudo. 2014. Os caras não têm sossego, né? Então gravam aqui um disco que eu gosto muito, só não gosto dessa capinha aqui. Desgraçado. Que Nossa, como eu detesto isso aqui, que o CD sai por dentro aqui, é um negócio... Nossa, velho, isso aqui é muito ruim. Esse disco só tem 8 músicas. E eu tenho, assim, um certo carinho por discos curtos. Uhum. Sonic Highways. 8 músicas compostas e gravadas em 8 estúdios de 8 cidades diferentes. Dos Estados Unidos, gravaram só lá. Something From Nothing, cara, que é a primeira música eu já amo. As que eu mais gosto, sei lá por que caralhos, são a primeira e a última. Porque I Am a River é outra música que eu acho linda também. Foda. E aí o que aconteceu? Eles... Bom, vamos gravar em 8 cidades diferentes. Por que não fazer mais um documentário? Aí fizeram o Gostou do documentário negócio, Sonic Highways, que não é um documentário. É uma série documental em quantos episódios? 8. Um pra cada música. Mas, cara, instrumentalmente, aqui nesse disco, nada supera a quinta faixa, que é Outside. Também acho. Mano do céu. Que baixo... Mano, o Nate Mendel, ele, assim, demorou muito pra eu começar a prestar atenção nas linhas de baixo dele. Porque, às vezes, eu acho que cobre um pouco ali, são 3 guitarras, e eu me perco um pouco nesses arranjos de baixo. Mas aqui, cara, não tem como você não prestar atenção, porque a música começa com baixo. E ele arrebenta, cara. Depois disso que eu passei a prestar mais atenção no que ele compõe, assim. Ele é um baita de um instrumentista. Ele é. Mais uma história? Cara, é nessa turnê que o Dave Grohl se tabaca no chão. Cara, e a história é muito engraçada. Quer dizer, é trágica, mas ele contando, o Dave Grohl é um cara que sabe dar leveza pras coisas, né? Tá lá, tocando no palco lá na... Onde que é mesmo? Aqui na Suécia, Gothenburg, se não me engano. Tá tocando lá, tá, vai andando, não sei o que, catapimba, ele cai no chão. E aí, rapaz, ele cai e pensa, nossa, caí. E tenta levantar. No que ele levanta, pá, de novo no chão. Aí ele ergue a perna assim, o pé dele tá assim. Tá mole. O pé do cara aí, ele caiu com o microfone, né? Aí ele, ô gente, eu acho que eu quebrei a perna. I think I just broke my leg. E aí vai os médicos, tudo, não sei o quê. E show must go on, como diria Fred Mercury. O show não pode parar, que é isso? Então vai lá o médico atendendo ele. Aí o Taylor Hawkins vai salvar o dia, o que ele faz? Pega o microfone e sai cantando. Putz grila, velho. E os caras só tinham uma música que o Taylor Hawkins cantava mesmo de verdade nos discos, porque não tinha saído com o Quit and Gold ainda. Aí vamos que vamos, o Taylor Hawkins começa a tocar uns covers, né? E o cara atendendo o Dave Grohl. Aí o cara fala, o Dave Grohl fala, mano, dá pra eu voltar? Porque, pô, o público tá aí, meu irmão. Vou parar o show. Aí ele, primeira coisa que a gente tem que fazer é pôr o seu pé no lugar. Aí vai. Que negócio, né? Dá um pedaço de couro pro cara morder, tá ligado? Põe o pé no lugar. Pôs o pé no lugar. Aí, vou voltar pro palco. Cara, se eu soltar seu pé vai cair de novo. Aí ele, então você vai ficar segurando meu pé. E foi, mano. Aí eu tenho que pôr uma tala no bagulho. Então você vai ficar segurando meu pé até chegar a tala. E ele foi na cadeira lá com o maluco segurando o pé dele, velho. E fez o show, velho. Fez o show. Não tô dizendo que todo artista tem que ser doido no nível Dave Grohl. Mas o cara entrega o que o público quer, velho. Pô, sinceramente. E ele ficou fazendo a turnê, o resto da turnê com a tala na perna, sentado num trono, né? de guitarra, um negócio muito louco, velho. Aí, depois disso, em 2015, eles lançam um EP, que é o Santa Cecília EP. O nome do EP é Santa Cecília EP. Que, confesso, cara,
Eu não posso falar muito, porque eu ouvi esse disco muito pouco. Eu devo ter ouvido umas 2, 3 vezes só. Mas ele foi feito em homenagem às vítimas dos atentados de 13 de novembro em Paris, que foi no ano de 2015, que estava tendo vários atentados terroristas em Paris, e o mais mortal ali foi numa casa de show chamada Bataclan, né? E foi justamente num show do Eagles of Death Metal, que é outro projeto do Josh Homme, né? Então eles gravaram esse CD para homenagear as pessoas aí. Em 2017, vem aqui o Concrete and Gold, que, cara, eu acho que esse é o disco mais divisivo do Foo Fighters. Eu já vi gente falando que esse é o melhor disco do Foo Fighters, e eu já vi gente falando que esse é o pior disco do Foo Fighters. Pra mim, sinceramente, Foo Fighters não tem nenhum disco ruim. Não tem. Eu gosto muito desse disco aqui, sinceramente. Não teve nenhum sucesso acachapante aqui nesse disco, né? Mas eu gosto muito de The Sky is a Neighborhood. Eu amo o jeito que o Dave Grohl canta essa música. Sunday Rain, eu também acho muito boa, que é com o Taylor Hawkins cantando e Dave Grohl na bateria? Não. Paul McCartney na bateria. Pensa no que é ter o Paul McCartney tocando na sua banda. Mano, pode estar tocando flauta doce. Qualquer coisa que ele tocar é o Paul McCartney. Senti um preconceito contra a flauta doce. Se tiver algum flautista vendo esse vídeo, pode xingar, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Tá? Mas eles eram amigos mesmo, né, cara, do Paul McCartney, e ir na casa dele jantar numa terça-feira, tá ligado? Bom, aí aquela paradinha, vem pandemia, vem sei o quê, mas você acha que Dave Grohl vai sossegar na pandemia? Dave Grohl, você acha que esse homem vai ter sossego? O cara deve ter um TDAH violentíssimo, rapaz. Cara, em 2021, sai aqui o que tá quebrado, o berço tá quebrado, você decai. O Medicine at Midnight. Cara, eu confesso que quando eu ouvi esse disco aqui, eu fiquei espantado, porque, pô, como é que Dave Grohl e o Foo Fighters, todo mundo ainda tem lenha pra queimar, velho? Sacou? Chutei a mesa, perdão. Eu acho que é mais um grande apanhado aqui de boas canções. A questão só, cara, eu gosto de tudo, tal. Essa crítica que eu vou falar não é minha, mas a galera tem mania de falar, Foo Fighters só tem as músicas todas iguais, que não sei o quê. Eu não sei porque o povo fala isso, cara. Aqui 9 músicas, eles gravam o que eles querem gravar. Pra mim, o destaque aqui é No Son of Mine, embora eu goste também de Chasing Birds. E Love Dies Young, eu acho que é um excelente fim de disco. E nesse ano, 2021, é o primeiro ano da elegibilidade do Foo Fighters pro Rock and Roll Hall of Fame, e eles entram no Rock and Roll Hall of Fame. 2021 ainda, o que acontece? Eles lançam um disco que é o Hail Satan, que é um disco com 10 músicas, 5 músicas são covers dos Bee Gees. Que banda de rock, Mike, poderia fazer isso, velho? Eu acho muito louco, cara, porque eles pegam... O Foo Fighters pega, tipo, esse trio elétrico, assim, e sai tocando as músicas do Bee Gees em locais onde tem as igrejas batistas, que é muito homofóbico, assim, sai tocando na frente. Assim, a gente te ama também! E os caras tudo fazendo um protesto contra o Foo Fighters. E eles lançam esse disco completamente surpresa, né? E aí tem 5 músicas do Bee Gees, 5 músicas deles, ao vivo, sabe? Aí em 2022, sai o filme Terror no Estúdio 666, que é um filme, cara, que é tão ruim. Inclusive tem vídeo no canal na época que a gente falava de cinema, vamos deixar o card aqui também. Mas ele faz muito a curva. O Pat Smear é talvez o pior ator que existe na face da Terra. Mas toda vez que ele tá na tela, é muito engraçado, mas não é de propósito, é de tão ruim que ele é, velho. E todo mundo no elenco interpreta a si mesmo, né? E quem dirigiu foi o B.J. McDonnell, que dirigiu uns clipes do Slayer, então ele chama o Kerry King pra participar, né?
Mas o que interessa mesmo aqui pra esse vídeo é que esse filme fez com que o Foo Fighters lançasse um disco de death metal chamado Black Widow. Dream Widow. Desculpa, é que eu pensei em Black Metal e misturei dois. Dream Widow, que tá lá nos streamings, no coisa do Foo Fighters mesmo. Cara, assiste o filme, vai. Tá lá disponível na HBO Max. Cara, putz, que filme que muito vale da a hora, pena. cara. Mas você tem que estar disposto a assistir filme besta, né? Não é sétima arte... Desculpa, é sétima arte. Não é um exemplo de sétima arte. Não foi exibido em Cannes, nem nada disso. Mas é divertido É pra muito, caramba, cara. né, velho? E aí, cara, nesse pique de voltou, pandemia acabou, que não sei o quê, a banda volta a fazer turnê, eles iam tocar no Lollapalooza Brasil, porém, depois do Lollapalooza Argentina, eles foram pra Colômbia e aí o Taylor Hawkins morreu. E foi um choque muito grande, porque foi muito de surpresa, né, cara? E a gente ficou muito pensando o que ia acontecer, né? Vai voltar, não vai voltar, Dave Grohl vai fazer outras coisas, né? E aí, esse ano, 2023, eles começam a soltar alguns singles. E eles fazem um evento online chamado Preparing Music for Concerts e anunciam o Josh Freese na bateria, mas pra turnê. Lançam o But Here We Are, mas quem toca bateria no disco é o Dave Grohl mesmo. Inclusive eu comprei já o disco, só que não chegou porque eu importei, né? Então queria que ele estivesse aqui hoje pra mostrar, mas que tristeza. Que tristeza. Cara, esse mano, o Josh Freese, ele é um dos maiores bateristas de estúdio dos Estados Unidos. O cara tocou com todo mundo, tá ligado? E você assistiu o Prepare Music for... É engraçado, parece O Chad Smith. O Chad Smith, parece o Tommy Lee, a galera vai chegando lá. E eu não assisti ao vivo, eu tava trabalhando nesse dia. Então, quando eu saí do trabalho, já tinha anunciado o Josh Freese, eu já tinha visto no Instagram. Porque senão, mano, o que o Chad Smith fazendo aí? O cara vai tocar. Não é possível, velho. Né? E ele tem uma banda, né? O Josh Freese, que é o The Vandals, que é uma banda punk. E o cara tem pegada, né? Na bateria. E é disso que o Foo Fighters precisa, cara. Porque assim, qualquer baterista com menos pegada ia ser muito comparado com o Taylor Hawkins. Sabe? É o que o cara lá, que até o William Goldsmith fala. Como que você toca na banda do Dave Grohl? Como que você toca na banda do Dave Grohl depois do Taylor Hawkins? Sabe, cara? É muito difícil. Então tinha que ser um cara que ele soubesse que realmente tem essa pegada. Esse cara toca até hoje com o Devil também. E com a Perfect Circle. Ele já tocou com o Paramore em turnê, né? Ó, vamos falar do But Here We Are. Eu peguei aqui no site oficial do Foo Fighters a descrição, cara, do disco. Vou traduzir mal e porcamente aqui, ó. O But Here We Are é o novo álbum do Foo Fighters, obviamente, e marca o retorno da banda depois de um ano de perdas, de introspecção pessoal, né, deles se voltarem ali para si mesmo e de lembranças agridoces. Uma resposta emocionalmente crua e brutalmente honesta a tudo que os Foo Fighters viveram recentemente. But Here We Are é um testamento do poder curativo da música, da amizade e da família. E aí é isso, né? Vai abrir aqui com Rescue e tal, a gente vai falar de cada uma das músicas. Mas antes de falar de cada uma das músicas, o que você achou do disco? Cara, eu gostei, mas talvez seja a coisa mais diferente que eu ouvi do Foo Fighters geral, assim. Nossa, isso porque tinha uma galera... Eu não achei, é a galera. Uma galera falando na internet que é mais do mesmo, que o Foo Fighters tá fazendo tudo igual, e que não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, mano, será que eu tô ficando louco? Porque pra mim não é. Não é, mas tem uma música, que eu vou falar daqui a pouco, a hora que chegar na ordem dela aqui, que ela é muito Foo Fighters. Ela é muito a cara do Foo Fighters. Mas são 10 músicas.
Eu não sei, cara, eu achei diferente. O povo fala, não, é igual. Mano do céu. Lá vem. Teve um cara, velho, no Instagram que comparou. Me segura, velho. E comparou Foo Fighters com Jota Quest. What the fuck? Aí a galera começou a xingar o cara. Xingar não, fala, mano, que comparação é essa? O povo foi educado com ele. Aí ele falou assim, eu só não gosto, se você gosta, tá tudo bem. Mas aí responderam, mano, mas não é essa a questão é que a comparação é absurda. Como é que você compara um negócio desse, velho? Que coisa mais Sabe? descabida. Não, esse programa deve estar com umas 2h30 já. Provavelmente. Imagina se a gente ia ter assunto pra falar sobre uma banda que nem o Jota Quest também falando pro pai, tá ligado? Ah, mano, Não, que cara, é isso, não. velho? Como é que o cara solta uma bizarrice dessa, velho? Não. Esse cara só pode tá zoando. Tipo, se ele tá falando que ele não gosta de uma banda, tanto quanto ele não gosta da outra, tudo bem, é um negócio pessoal e o nível de você não gostar das bandas não aproxima as bandas. Sacou? Como que o cara compara um negócio dele? Pô. tá Não. louco, viu? Que absurdo. Mas enfim. Rescue. Uma questão é, não dá pra analisar esse disco sem o prisma das letras. Não. Aqui não tem como, né? Pra esse disco as letras são extremamente importantes. Por quê? Porque é um disco sobre perdas, como eu falei aqui, tava no site deles. É um disco sobre luto. E por isso que lá no começo do vídeo eu comparei com o Back in Black, né? Apesar deles fazerem aqui uma capa completamente branca, né? E, cara, a morte do Taylor Hawkins e da mãe David Grohl foram 4 meses de diferença, velho. Como que você lida Muito com pouco isso? tempo, né, cara? Você perde seu melhor amigo e depois- sua mãe, sabe? E aí, nessa música, no Rescued, ele canta sobre ser pego de surpresa, né? É esse negócio, mas ele também fala sobre empatia, né? Quando ele canta Are You Feeling What I'm Feeling? Sabe, tem muita questão de estar se sentindo sozinho nessa situação de luto, mas outras pessoas estão passando por aquilo junto com você também, cara. Pra mim é uma música, assim, muito potente. E é uma música que eu imagino que a galera deva cantar junto nessa turnê nova e que o Dave Grohl deve ficar muito feliz com a galera cantando junto. Porque essa música tem essa força Tem. pra ser cantada ali, né, cara? E quando ele fala que ele espera ser resgatado, né, que ele fala na letra, é impossível não pensar justamente numa coisa que tava aqui no release do disco, que é na relação dele com a música. Porque, mano, é um cara que respirou a música a vida inteira, é só disso que ele fala aqui, nesse livro. Né? Então, nesse momento absurdo da vida dele, que ninguém espera, o que vai salvar ele? A música. Justamente a música, né? É muito louco, porque a música, cara, ela fala muito sobre essa imprevisibilidade, tá ligado? Mano, você ser pego de surpresa, você perdeu seu melhor amigo, perdeu sua mãe. Mas, de certa forma, também tá falando sobre cura, né? Sim. E isso vai correr o disco inteiro. Então, é muito, muito difícil você não gostar da banda. Se você... A gente tá aqui, a gente tá falando com pessoas que gostam, nós gostamos da banda, e não sentir o que ele tá sentindo, de certa forma. Porque a gente também ama esses caras. Eu lembro que quando o Taylor Hawkins morreu... Taylor Hawkins? É Hawkins ou Hawkins? Não lembro. Hawkins. Quando o Taylor Hawkins morreu, cara, parecia que tinha, sei lá, mano, morrido um amigo meu. Não precisava ser um amigo próximo, assim, que tá comigo o tempo todo, mas eu senti a perda. Talvez, sei lá, em 10 anos tenha sido uma perda da música que eu mais tenha sentido. Eu não coloco nesses termos porque, sinceramente, nos últimos anos, Deus que me perdoe, né, velho? Nossa senhora, velho. Galera, velho. Pô, nossa, muita gente. Mas a morte do Taylor Hawkins me tocou de uma maneira que pra mim também foi inesperada. Sabe? Foi um negócio, você pensa, cara... E o Taylor Hawkins, ele sempre pareceu também um cara muito gente boa. Tanto que o Nate Mendel, quando o Taylor Hawkins entrou no Foo Fighters, ele falou, mano, eu não vou aguentar esse cara, meu irmão. Esse cara é bobo, tá ligado? Vai falar essas coisas o tempo todo, sei o quê. Mas, enfim.
Depois vem Under You, que foi o segundo single, o Rest foi o primeiro, esse foi o segundo. Foi lançado em maio, o primeiro foi lançado em abril. Essa música eu acho a cara do Foo Fighters. Eu também. Sabe? Inclusive, eu tava com uma amiga minha ouvindo, que é a Daiane, que já participou aqui. Beijo, Dai. E ela falou isso na hora que começou a tocar no carro. A gente tava, sei lá, se indo ou voltando do Mita. E aí começou a tocar. Nossa, essa música é muito Foo Fighters. Mas aí entra nessa questão. Pra mim, pelo menos, é a única que é muito Foo Fighters, né? E até aquela parede de guitarra. Pô, Foo Fighters é uma banda com 3 guitarras, irmão. É um negócio. E o ritmo é muito contagiante, não é? Nesse evento da apresentação do Josh Freese e tudo mais, você vê eles tocando ao vivo, você fala, meu, parece coisa que eu já ouvi. Mas assim, não é coisa que eu já ouvi que tá sendo repetitivo, mas é a cara da banda, é a música. Identidade. Uhum. E a letra vai versar sobre a letargia que nos acomete em alguns momentos, né? Especialmente nos momentos de perda, né? Que é sobre isso que o disco fala. E quando ele fala Someone said I'll never see your face again. Part of me just can't believe it's true, né? Alguém disse que eu nunca mais vou te ver. Mas tem uma parte de mim que não acredita que isso seja verdade. E assim, cara, sabendo a história, o cara tem que ter um coração muito duro pra não se emocionar com um troço desse, velho. Muito. Sabe? E essa música é muito pro Taylor Hawkins, né? Porque ele fala Pictures of us sharing songs and cigarettes. This is how I'll always picture you. Pesado, né, velho? Mas é bonito. É lindo. pesado, mas é bonito, entendeu? Não é aquele pesado que te deixa só mal. Não. Porque é bonito, porque ele tá falando sobre o que se foi, mas também sobre o que ficou. Sabe? Porque quando ele fala das imagens, né, que ele vai pintar, essas imagens ficam. E onde que ele vai pintar essas imagens? É na memória dele. Sabe? Então, quando ele faz um disco, é só pensar, cara, o Taylor Hawkins, ele tá eternizado na maioria desses discos aqui. E o Dave Grohl, ele faz esse disco pra fechar essa obra e eternizar o amigo dele também. Nesse livro aqui, ele fala o tempo todo da mãe dele. A mãe dele foi uma pessoa extremamente importante na vida dele, né? Ele dedica o livro a ela, a esposa dele e as 3 filhas dele. E ele mantém a mãe dele viva, ele mantém o amigo dele vivo nessa obra, entendeu? E é por isso que eu acho muito bonito. E vem um maluco e vai falar que ele faz tudo igual, que não sei o quê. Porra, não é, velho. Depois... Antes de a gente seguir, você falou sobre a música te tocar de uma forma que é a beleza da parada. Eu lembro que quando a gente falou sobre Radiohead, eu falei alguma coisa parecida com isso, que assim, é você pegar esse sentimento que é ruim, esse sentimento de tristeza, e transformar isso em algo bonito que vai ficar eternizado na história, porque é o Foo Fighters, é o Dave Grohl falando sobre um dos maiores bateristas da história, que tocava na banda dele, e ele tá usando isso pra fazer de uma forma linda e passar esse sentimento para outras pessoas para que eles sintam o mesmo que eles estão sentindo de certa forma. Eu acho isso muito foda, esse poder da música de tocar a gente desse jeito. Bom, eu fiquei, desde que esse disco saiu, com essa coisa de I've been hearing voices. Nossa, velho. Esse verso ficou na minha cabeça. Eu sei lá se essa é a música que eu mais gostei do disco, não faço a menor ideia. Mas é a que ficou na minha cabeça, né? Eu tô ouvindo vozes e ouvindo vozes e nenhuma delas é sua. Putz, grilo, isso aqui é de doer o peito, velho. E ainda tem o peso do nada que é bom dura pra sempre, né? Putz, eu não vou nem falar. Depois disso vem But Here You Are? Depois disso vem But Here We Are. Que essa é a minha música favorita, cara. Eu gosto muito do refrão dela. Essa música, o título dela já indica essa coisa da superação, né? Tipo, não é superar de deixou pra trás, mas tipo, eu preciso continuar. Tipo, aconteceu tudo isso, mas a gente tá aqui e a vida precisa continuar. Precisa continuar, né? Porque você tem que encarar a realidade é essa, né?
E essas pessoas que se foram, elas não estão fisicamente, mas elas estão no coração ali de quem as ama e tudo mais. E o refrão, velho, Saved my heart, but here we are. É pra berrar até o pulmão sair pra boca, né? É isso, velho. Essas músicas. Acho que essas. Blá 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 blá. O quê? Eu acho que Rescued, Under You e But Here We Are vão, tipo, se entrarem no repertório agora. Nos Não, mas próximos Rescue e shows. Under You são os 2 primeiros singles, né? Então elas vão entrar no repertório. E But Here We Are é o nome disso, então provavelmente vai entrar no repertório também. eu acho que vão ser, tipo, as músicas. Aquilo que a gente fala de música de estádio. Pra galera cantar junto mesmo, pra sentir a energia. Tem muito cara disso. Corte rápido. The Glass, a próxima. Quer dizer, acho que eu tô certo. Mas pra mim é a música mais delicada, assim, do disco. Tem uma imagem linda, né, cara? Waiting for the storm to pass, waiting on the side of the glass. Essa música ela é realmente imagética. Né? Você cria isso, você tá esperando a tempestade passar, só que você tá desse lado do vidro. E essa imagem do vidro, pra mim, é muito simbólica do que ele tá falando aqui, porque é a separação das pessoas que se foram, né, cara? Nothing at All, aí já muda, porque ela é completamente swingada, né? Eu gosto muito, muito, muito dessa música, pelo menos no começo ela é mais swingada. E aí tem sei lá, mano, é uma espécie de autoanálise ali que ele faz pra depois explodir no refrão, né? Everything or nothing at all. Né? Tudo ou nada. Aí vem Show Me How, que quem canta com ele é a filha dele, Violet Grow. Né? Cara, esse livro aqui eu comecei a ler, eu já comecei chorando, né? Porque as primeiras coisas que ele fala é da filha dele. Ele fala muito mais de 2 filhas dele, porque a outra é menor, então não teve muita história pra contar ainda. Mas ele tem também uma relação muito bonita com as filhas dele, ele falando quando ele mostrava as músicas e quando a filha dele quis começar a aprender um instrumento, né? E fala assim, pai, me ensina a tocar bateria. Aí ele pensa, puta merda, mas ninguém me ensinou a tocar bateria, eu fui aprendendo. Então não sei como é que ensina alguém. É dificuldade, né? Eu acho que Show Me How tem uma das melhores linhas de guitarra do disco. Letra linda também, muito delicada. E nessa ele questiona onde é que tá. Ela é quase uma... Se não tivesse o Nothing at All no meio, ela seria quase uma sequência de The Glass, porque fala sobre essa separação, né? Então ele fala, ele pergunta, ele questiona onde que tá essa pessoa que se foi, ao mesmo tempo em que ele fala que ele vai tomar conta de tudo, né? Eu acho muito bonita, cara. Eu acho que a que eu menos gosto é Beyond Me. Não, tipo, só não me chamou a atenção. Não tô falando, nossa, a música é ruim. O povo tem mania também, né? Quando eu falo que não gosto, o povo fala, nossa, não. Só não me chama tanto atenção quanto as outras 9 do disco, né? E outra, Beyond Me tá num lugar muito infeliz do disco. Porque Show Me How é uma música que naturalmente vai emocionar, tanto pelo tema quanto pelo fato dele estar cantando com a filha dele, né? Aí vem Beyond Me, que, bom, vai falar sobre aquilo que está além de nós, num diálogo meio hipotético com a pessoa que se foi e tal. Tem um solo muito bom nessa música. Esse disco não é muito de solos, né? Mas tem um solo muito bom nessa aqui. E depois vem The Teacher, né? Que aí lascou, né, cara? Azedou o pé do frango mesmo. Porque já tava todo mundo falando porque é a maior música do Foo Fighters, com 10 minutos. E ele faz pra mãe dele, né, cara? Esse aqui foi o último single. Ele foi lançado 3 dias antes do disco efetivamente sair. E é uma baita declaração de amor à mãe dele, que foi professora de escola pública a vida inteira, né? Então, o Dave Grohl, ele vem de uma origem proletária, normal, assim, né, cara? Então, ralava mesmo pra poder fazer... E a mãe dele acabou apoiando ele no sonho dele, cara. E tem uma coisa dessa música que eu fiquei pensando, eu ouvi
faço ideia de quantas vezes eu ouvi essa música. E em nenhum momento essa música me pareceu ter 10 minutos, velho. Sinceramente, eu acho que eles fizeram alguma alteração ali e o tempo corre diferente pra essa música. Porque toda vez, velho, eu ouvi, não parece, irmão. Caramba, como é que a música flui dessa maneira? É engraçado você falar isso, porque eu só percebo que a música acaba porque ela acaba do nada, né? Ela acaba de um jeito estranho, né? Ela começa a ficar muito barulhenta, assim, e pum. Mas é a ideia Aham. da morte, né? Exato. É a ideia da morte. E quando ele fala, né, cara, You showed me how to breathe, never showed me how to say goodbye, né? Você me ensinou a respirar, mas nunca me ensinou a dizer adeus. Você me ensinou como existir, mas nunca me ensinou como dizer adeus. Cada página que se vira é uma lição aprendida no tempo, né? Então ele coloca muito mesmo a imagem da mãe dele como professora que ela efetivamente era e a professora que ela foi pra ele, né? Então assim, cara, a música é de uma beleza e de uma dor absurdas ali ao mesmo tempo, né, cara? Só que ela não tem uma letra grande, né? Porque a letra vai repetindo como se fosse um mantra mesmo, aquela canção de despedida, mas a canção de despedida mesmo é Rest, que é um Requiem, né? Essa música é um Requiem, ela vai fechar o disco, Rest, né, que é descanse. Então, acho que não tinha título melhor para uma música e nem uma música melhor para encerrar o disco, porque esse disco realmente está fechando um ciclo ali, é algo que o Dave Grohl e todo mundo do Foo Fighters, principalmente ele, porque teve a questão da mãe, né, mas todo mundo por causa do Taylor Hawkins precisava colocar para fora aí. Cara, eu acho que é um excelente disco. Eu acho, quem eu tá achei criticando um disco aí tá doidão. muito bom. E é foda, assim, porque, como eu falei, pra mim é o disco mais diferente do Foo Fighters, porque eu, nas minhas playlists que eu faço de músicas aleatórias, assim, quando eu quero colocar alguma coisa mais animada não vou falar feliz, mas uma coisa mais pegada, assim, eu ponho Foo Fighters. E esse disco, ele não é... Tipo, mais da metade dele são músicas mais lentas, mais tristes. E essa música é triste pra caralho. Pô, eu termino o disco e falo, caralho, eu tô chateadão, velho. Eu tô sentindo essa dor que esse cara passou e como ele passou essa dor pras músicas. E o pessoal fala que é mais do mesmo, vá pro inferno. Caramba, o cara é brabo. Bom, conta aí pra gente o que você achou desse disco do Foo Fighters. Conta qual que é a sua música favorita do disco. Conta qual que é seu disco favorito do Foo Fighters. Conta se você acha o Foo Fighters parecido com o Jota Quest. Grande abraço. Falou, meus queridos. Thank you.